Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 17º episódio, olha quantos, viu? 17º episódio do Aula Aberta, que é o podcast da UniACB, a Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, a mais antiga associação das Américas, passando inclusive agora por uma mudança de diretoria, vai saindo um craque de primeira linha, o doutor Paulo Cavalcante, e entra uma outra craque de primeira grandeza, que é a nossa amiga Isabela Soares, não é? Ainda no mês de julho. E hoje, nesse nosso episódio 17º, que está aqui no YouTube, no portal E aí, então você que está começando a acompanhar esse nosso bate-papo, chega aí no portal E aí no YouTube, chega lá e clica, dá o seu joinha, se inscreve se não se inscreveu ainda, compartilha, porque é compartilhamento de conhecimento, de educação corporativa, de educação cidadã. É isso que a gente faz aqui. O Aula Aberta é um dos eixos de atuação da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, cujo propósito é oferecer uma plataforma de treinamento, de capacitação, de formação para as lideranças empresariais, não é? E também para a sociedade civil, né? Porque nós estamos num ambiente virtual de aprendizagem, portanto, nós estamos na rede mundial dos computadores, de modo que a Bahia está no Brasil, a Bahia está no mundo, e a associação comercial não podia ser representação melhor disso, né? Porque aqui nasceu o Brasil, nós somos matriz civilizatória do nosso país, né? E a associação comercial completa esse ano 214 anos, 214 anos. E para celebrar, né, com fogos, com pompas, né? E todas as circunstâncias, né? Nós resolvemos convidar alguém que é muito especial para a vida empresarial baiana, alguém que é representação da economia baiana de maneira importante, destacada, relevante, mas ao mesmo tempo alguém que tem também uma dedicação voluntária à educação na Bahia, aos serviços sociais, portanto, conjuga o seu papel de empreendedor com o seu papel social como cidadão de maneira muito nobre e por isso mesmo muito reconhecida. E é por isso que eu aqui hoje anuncio a presença do meu amigo, posso chamar assim, colega, Claro, porque somos colega, professores, educadores, educadores, não é? E pares aqui também como claro. partícipes do projeto da Associação Comercial, e o meu amigo Carlos Henrique Jorge Gantuá, aqui conhecido como Carlos Gantuá. Olha que você tem uma coincidência comigo, Gantuá, porque eu também sou Ney Jorge Campelo. Então eu também tenho Jorge no nome, mas ninguém chama, só chama de Ney Campelo, de Ney, e aqui a gente chama você muito carinhosamente de Carlos Gantuá. É uma satisfação para a UniACB e para o Aula Aberta te receber aqui hoje. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque estamos para cada lugar um horário fuso diferente. Então, meu querido Ney, essa figura querida, esse educador, este político, no melhor sentido da palavra, da política, do exercício da política, do exercício transparente, ético, retilíneo da política, uma figura querida que está contribuindo muito com a associação comercial nos seus nobres objetivos de capacitação, de fomento da iniciativa privada e, obviamente, que permeando isso da educação, porque ele é um educador, eu sou um modesto, também educador. Eu diria até que eu sou um modesto empresário e um excelente educador. Ah, Vou tirar a modéstia, eu vou boa, explicar por quê. Coisa Porque boa. eu sou excelente, pelo menos no meu conceito, porque eu faço com muito amor, porque acho que a educação é a mola mestra do país. E, obviamente, a iniciativa privada também. Está no preâmbulo, se você me permitir, meu professor, dizer que no preâmbulo da Constituição Federal Brasileira está lá escrito: os valores sociais e a iniciativa privada são aspectos basilares do Estado brasileiro.
Então, nós Chamado temos aí Estado o Democrático de Estado Direito, né? democrático de direito, então, os valores sociais e a iniciativa Isso é privada. Ou privado. seja, a iniciativa privada com sua responsabilidade socioambiental, sua responsabilidade socioeconômica. E está aqui nesse ambiente de troca de conhecimentos, de pensar Brasil, pensar Bahia, pensar educação, nesse podcast tão bem conduzido por meu amigo Ney, só me honra, me gratifica e estou à disposição aqui para que ele faça as colocações que ele entender. Nós estamos abertos aqui, sem restrições, e estou à sua disposição, irmão. Vamos lá. Para a gente começar, eu quero falar um pouquinho, né, do Carlos Gantuá. É claro que eu estava brincando aqui antes, nos bastidores com Geisa, nossa assessora de comunicação e coordenadora do nosso podcast, de que se tivesse que ler o currículo todo, a história toda de Gantuá, a gente tinha que fazer um podcast só para isso. Mas vamos pelo menos nos ater a alguns aspectos fundamentais. Carlos Gantuá é casado com a engenheira e também professora Mônica Gantuá, tem um casal de filhos, Lázaro e Maria, é engenheiro civil, empresário no segmento da construção civil e pré-fabricados de concreto, professor universitário, com mestrado em economia das organizações e desenvolvimento regional. E se destacado por diversas funções de liderança em entidades de classe e do terceiro setor, a exemplo da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a FIEB, onde chegou a primeiro vice-presidente, o Sindicato também dos Produtos de Cimento do Estado da Bahia, e no Rotary Clube da Bahia, que é uma instituição global, não é? Mundial, Mundial, internacional, de maior relevância. E aqui, no caso da associação comercial, além de ser dirigente da associação e coordenador do seu núcleo de micro e pequenas empresas, empreendedor desde 2012, fundou a Eu sou empreendedor, eu vou me permitir. Pode, corrija. Eu sou empreendedor desde 1985, é porque não está talvez na. Quando Não, estava aqui no o que é que currículo. acontece? A minha vida de empreendedor, ela é Já vão falando. pelo DNA, né? Meu pai e meu avô materno acreditavam na iniciativa privada. Aprendi muito com meu pai na área da, da construção civil, da área da urbanização, na área de loteamentos. Fizemos vários empreendimentos, inclusive recentemente consolidou-se aí o Jardim Santa Teresa, hoje como um bairro de Salvador, ali em Brotas. Sim, Uma Brotas. grande realização da empresa, com parcerias diversas, inclusive a última com a BRF. Hoje é um bairro Perfeito. extremamente agradável. E aprendi com ele esse valor da iniciativa privada, mas também aprendi com ele o valor da educação, porque Perfeito. meu pai é um educador. A minha família tem educadores. Minha irmã é educadora, a Teresa Cristina, que é do Tribunal de Contas, e minha outra irmã também. Todos professores universitários. Então eu E a primo esposa muito pela também, né? educação. E minha esposa também, ó, para ir. Obrigado, Nezinho. Oh, Eu chegava de noite hoje e ia ter problema lá em casa. Eu dormi no sofá. Eu dormi no sofá, no mínimo. E aí, Mônica também, que também, participa com a gente que tem dois vieses, tem o de meu pai e o de meu sogro, todos dois referências para mim. Meu pai na área mais do empreendimento imobiliário, meu sogro na área mais da indústria. Pois não. E aí, obviamente, são duas referências de pessoas para mim. Eu tenho eles como referência, como pessoa e como profissional. Meu pai, meu sogro, mais na área de liderança sindical, foi ele que me introduziu na área da FIEB, etc., e do Rotary. E meu pai, menos associativista, mas também muito preocupado com a educação. Ele contribuía dentro da UFBA como professor de topografia e como empresário. Começamos com uma pequena empresa, meu pai começou em 1960 e poucos, e a empresa não chegou a grande, mas chegou em média, uma empresa média, gerando emprego e renda, e obviamente meu sogro, eu também me associei porque eu tenho a capacidade de construir pontes, e aí aprendi muito com ele, ele me introduziu no Rotary, aí eu fui bipresidente, depois eu falo um pouco sobre o Rotary, onde eu me deu regra e compasso, e também aí me introduziu na parte de pré-fabricados da indústria de concreto, e foi aí que eu fiz uma carreira também na área. E nesse meio tempo que você criou a empresa. Exatamente, tinha a Poste Nordeste, que é o grupo que é fundado por ele. Nós, obviamente, eu colaborei na área de expansão e também criei, em 2012,
A Emprenor. A Em Emprenor. 2002, o resto era meu pai, eu peguei a empresa de meu pai, a Nordeste em si, peguei de meu sogro, participando, né? Não sou dono sozinho, sou um acionista e do conselho de administração, e fizemos, graças a Deus, com ética, com conduta retilínea, assim, tomar caminhos tortuosos, fazer com que as duas empresas se tornassem empresas sólidas, com o mesmo CNPJ, você sabe disso, Ney, desde 1960 e poucos. Então, Não é pouca não é coisa. pouca coisa, são 50 anos. E aqui eu montei, em 2012, a Emprenor, que faz parte do Grupo Nordeste, que tem hoje matriz em Itabuna e sede em e filial em Itamaraju, matriz em Itabuna, que é do grupo, em 2012, gerando emprego e renda. Que Eu coisa acredito na boa. iniciativa privada e acredito na educação. E eu quero que você me provoque muito sobre essa questão de iniciativa privada, essa questão de educação, para que a gente possa, então, evoluir com a sua inteligência privilegiada. Vamos lá, Vamos, vamos vamos lá, pensar a vamos Bahia, lá. vamos pensar a Vamos Bahia. pensar a Eu não Bahia. sei se uma hora vai dar. Porque quando quem está entrevistando é mais assim, mas quando o cara está acima de você, com E ele, não é o caso. acima de Não é o mim, caso. aí eu tenho que me Isso esforçar aí muito é para. generosidade do Não, amigo, você é um absoluta generosidade. inteligente e é muito gentil. E é É, um prazer olha, muito grande estar aqui nesse podcast aí. não tenho dúvida. Para nós também uma satisfação É uma enorme honra, ter trazido. falando Não foi, sério. não foi fácil trazer ele aqui, não, viu? Muitos Não, mas não foi, compromissos, não, não muitas foi isso, não. viagens. Foram alguns ruídos aí que Mas, tiveram, mas não foi mas, falta de mas eu disse vontade, a não. Geis, eu disse a Geis, a gente não desiste. Insista, porque Insista, ele gosta. isso, Ele gosta de discutir comigo, de eu sei, eu debater sempre comigo soube os disso. problemas da educação, os problemas da Bahia, os problemas do Brasil, e tudo passa pela educação. E não tenha dúvida disso. Vamos começar nosso bate-papo sobre essa sua participação no Rotary. Queria começar por aí. Muito bem. Quer dizer, o que é que te levou a uma iniciativa? Porque é um ambiente de educação. A gente fala Rotary, aí pensa que é apenas uma organização De almoço. de almoços, né? De nível de elite. Da elite, reunião de elite, Tem nada disso. de pins Você tem um no pinzinho paletó e tal, mas que é somente isso, um encontro, né? Uma confraria. É uma confraria. Agora, mas não se confunde com maçonaria. Não, eu sei disso. Eu pergunto a você, o que é que para você é o Rotary e por que você entrou no Rotary e o Rotary entrou na sua vida? E o que é que ele trouxe de legado para a sociedade baiana? Muito bem colocado. Veja bem, o Rotary é uma entidade internacional criada em 1905 por Paul Harris, com o objetivo de disseminar o bem servir, os serviços à comunidade, na área humanitária, na área de saúde, na área de educação, etc. E hoje está espalhada por 1.000 e tantos clubes, 1.000 e tantos clubes, 1.000 e tantos de associados em todo o mundo. E o Rotary é muito mais forte nos países que eu chamo países centrais, você sabe, os países do primeiro mundo, do que propriamente nos países em desenvolvimento, como é o Brasil. Obviamente que o Rotary tem a Fundação Rotária, que é um trabalho belíssimo e faz ainda. Bill Gates, por exemplo, é um dos maiores doadores do Rotary. Banqueiros enfim, a classe média, né, todo mundo que pode doar acaba quando tem vocação para o serviço voluntário. Então, como é que você se identificou com o Rotary? Foi meu sogro. Porque meu pai mesmo, em si, ele não era rotariano. Rotary, mas não era rotariano, e ele focava muito mais a vida dele na empresa dele. A empresazinha começou pequena, ficou média, não passou disso. E como a de meu sogro também, empresa média, começou pequena, média. Mas meu sogro tinha um viés mais agressivo como empresário, meu pai mais conservador, mais educador. Todos referência. Então, meu sogro é que disse à minha esposa: eu vou botar seu marido, uma coisa que ele vai adorar. Porque ele percebeu em mim desde já, porque eu fui de Grêmio estudantil, você também foi, participei, mas sempre muito, muito do equilíbrio. Sim. Voltaire já dizia que o equilíbrio é o tesouro dos sábios. Nunca fui. Se era esquerda? Não. Se era direita? Não. Eu era a favor do desenvolvimento da Bahia, do Brasil, sem nenhuma demagogia, com todos os meus defeitos e com as minhas qualidades. Então, me formei na Escola Politécnica da UFBA, fui um aluno muito bom, porque eu me dediquei, nunca me fiei porque meu pai tinha algum recurso. Não.
Meu sogro disse: você dá para o Rotary, mas não podia me dizer que estava me propondo para o Rotary. Porque se eu fosse vetado, e tem bola preta. Bola preta. Tinha bola preta lá. O Rotary, na época que eu Na entrei, maçonaria também. na época de Merron, do pai de Isabela, do avô de Isabela. Manuel Soares Merron, que ele prestou uma homenagem belíssima lá na Conferência Distrital, onde nós fizemos uma homenagem, teve um auditório, em nome de Manuel Soares Merron, e Isabela recebeu a homenagem, etc. Manolo Soares Merron era um rotariano nato, e eu digo a Isabela: Isabela, você tem o associativismo do DNA. Porque o Rotary é associativista, como a CBE. A FIEB também é, mas depois eu vou fazer umas diferenças aqui. Sim. Eu participo de todos. Cheguei a primeiro vice-presidente da FIEB. E hoje sou vice-presidente. Não sou. Acredite em mim, não estou fazendo demagogia aqui, não. Estou vice-presidente. Tudo a gente está. É Porque verdade. nosso destino é de sou. Você não é nada. Eu sou uma coisa, engenheiro civil. Isso eu sou. Isso. Isso ninguém Professor, me isso tira. ninguém tira também. Isso ninguém me tira. É. Isso Isso aí. ninguém me tira. Pensou assim. Agora, eu ocupei vários cargos e continuo ocupando. Atualmente sou vice-presidente do Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos de Cimento. Mas voltando um pouco ao Rotary agora, entrei no Rotary e ele me deu regra e compasso, meu pessoal, para eu desenvolver a atividade da ação voluntária. Foi o Rotary que me deu essa capacidade. Eu achava, quando eu ingressei, no meu discurso de posse, eu disse assim: o Rotary é uma confraria de lideranças empresariais e profissionais. Não encare o Rotary como a elite econômica, não. A elite, mas encare o Rotary como uma elite. Mas uma elite Uhum. de quem? Intelectual. É de Ney Campelo, esses entram. Aquele cara que não tem essa capacidade de ser formador de opinião não entra no Rotary. Uhum. Não interessa se a conta bancária dele é grande ou é pequena. Pequeno. Interessa saber se ele tem capacidade de servir, de se doar, dar de si, sem nenhum interesse em troca, sem network. Pode Sim. acontecer uma coisa natural. Então eu entrei no Rotary com apenas 31 anos de idade, vocacionado para isso, me identifiquei muito, abracei a causa de servir, participei de vários projetos, e aí o Colégio Rotary já existia, você conhece bem, era a Escola Rotary, que foi feita em 1951, e de lá para cá cresceu e se tornou o Colégio Rotary, hoje com 3 mil alunos, já teve 5 mil, que hoje está tendo ensino médio e profissionalizante. E, obviamente, como eu já gostava da educação, eu me dediquei muito, junto com o Renato Novis, junto com outros tantos, o Manolo Soares, Eduardo Valente, enfim, várias pessoas aí, Carlos Amaral, o próprio Norberto Odebrecht, era do meu clube, e é de Diagonal Branco. Não estou entrando aqui no mérito da empresa dele, da pessoa do Norberto Odebrecht. O homem chegava lá, colaborava, coisa e tal. E você tinha profissionais, professores, servidores públicos, todo mundo que tinha essa vocação. E eu me identifiquei em me doar, porque na realidade, na vida, porque a vida é E finita. o colégio acabou sendo E um o colégio passou a ser meu ponto focal, né? focal. Por quê? Porque eu, Renato Novis, você conheceu o Renato Novis? Foi Sim, vice-provedor da sim, Santa claro, Casa, claro, tudo. claro. E Renato também era arquiteto, e aí eu com 31 anos, fiquei eu e Renato lá, me dedicando a melhoramentos. Aí eu consegui, Vitor Ventura, presidente da FIEB na época, eu consegui. Então fui presidente, e depois a Nasci Paim, educadora, você conhece bem, Claro. junto com o Geraldo Leite, me chamaram agora, eu já com 63 anos, para voltar a ser presidente, porque o Rotary tinha tido um problemazinho aí de pandemia, tinha perdido um pouco, eles achavam, me superestimaram, mas até que Deus me Nada. ajudou e deu certo. Reconheceram E o eu seu papel. consegui ajudar, com a ajuda de todos, porque ninguém faz nada sozinho, a recuperar o Rotary, botar ele na posição que ele estava, mas não fiz isso sozinho. Fiz isso porque tive uma pleiade de líderes me ajudando, e hoje o Rotary é um Rotary da Bahia, porque tem vários Rotarys. Sim, sim, E o sim. distrito hoje pega Bahia, Alagoas e Sergipe. E qual é o Sim. trabalho do Rotary? Educação, Aham. educação, projetos humanitários, etc. E os recursos, doações pessoais e a Fundação Rotária, que é uma fundação que está ligada à Rota Internacional, onde você faz os pedidos com os países mais desenvolvidos para fazer parcerias através dos subsídios globais e outros subsídios, e, enfim, com isso você melhorar a situação
da Bahia e da Educação. E o Colégio Rotary, que é em parceria com a Secretaria de Educação, hoje nós conseguimos, na minha gestão, a reforma completa Uma do ser bela privado, uma reforma. bela reforma que eu consegui, independente de coloração política, não tenho nada contra ninguém, eu tenho a favor da educação e da iniciativa privada. Você senta com o E, governador, aliás, é senta com o governador, eleito por quem? por nós, Pelo povo. Se ele vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, outra conversa. quem vai dizer é a urna. Isso. Você não sou contra ninguém. Desde que não faça mal, não faça corrupção e não roube Uhum. e seja eficaz, espero que ele seja eficaz. Eu acho que tem algumas coisas que têm que ser melhoradas no governo. Sem dúvida. Como não Sobretudo, tem, né? tudo tem feito. Mas ele fez essa reforma nas escolas e o Colégio Rota foi o mais contemplado. Eu Tenho gostei até bastante. foto aqui. Aliás, ontem Vou me ainda, permitir, se o podcast assim permite. fui convidado Olha para fazer uma palestra lá, aqui. viu? Próximo mês. Foi? Ney Campinho, Novamente, inclusive, é sempre quarta ou quinta participa palestra lá. voluntariamente de palestras nos programas Ontem ainda, olha aí. do que a gente chama Rotary Day. Aqui eu e o governador do estado com Astor Pessoa, que é o presidente foi meu professor. professor, presidente da Academia Baiana de Educação. Isso. E Edilson Freire, que foi secretário de Educação lá atrás. Meu colega de mestrado. Edilson. Fizemos mestrado de administração junto. Vai ser, inclusive, homenageado agora. Vai assumir uma cadeira. Na academia. E eu estarei lá. Eu também. Estarei lá. Eu admiro muito Edilson Freire. Já recebi o então, convite. Aqui eu com o governador, da mesma forma como estive com a outra secretária de Educação, que foi a nossa amiga... A mais recente? Adélia. Não, Adélia. Adélia Pinheiro. Ela foi lá e a partir daí tudo começou para a reforma do colégio. Então a educação é a base. Eu estive lá no dia que o ginásio desabou. Muito, sabia disso? Você estava lá no dia? No dia que o ginásio desabou. Não sabia desse detalhe, não. Eu fui lá porque eu fui agente de inovação do Sebrae por um ano. Eu participei de um processo seletivo que existiu no Sebrae e eu dei consultoria para um programa de educação empreendedora em 15 escolas de Salvador. Uma delas foi o Colégio Rotary. Então eu trabalhei no Rotary por um ano, indo lá quinzenalmente, muito com Ervelter, que era um cara muito preparado, que hoje é rotariano. Rotariano, né? Diretor do colégio. E aí no dia eu fui lá para prestar satisfação, disse, não, está suspenso. Por que está suspenso? Aí eu fui ver. Tinha desabado uma parte do... Aí a Olívia Santana ajudou. Otto Alencar Filho ajudou. Até deputados da oposição ao governo ajudaram também. Todos em prol do maior colégio do estado da Bahia. E muito bem situado porque o Colégio Rotary fica ali na Lagoa do Abaeté. Lugar lindo, né? E atende uma população extremamente vulnerável, né? Necessitada. E aí né? É aquela velha história. Eu volto a dizer, a educação, para mim, é a mola mestra de um país. Eu já falei do preâmbulo da Constituição Federal. Né? Falou. E eu acho que sem educação nós não vamos ter um desenvolvimento equânime no Brasil. Não vamos ter. Mas antes de falar de educação. Porque daqui a pouco eu vou entrar por aí. Eu já vi que você é apaixonado por educação, eu sou também. Educação, você quer provocar comigo? Educação, iniciativa privada, não no sentido do lucro apenas. O lucro é benefício do empresário, mas no sentido de gerar emprego e renda, gerar imposto e gerar desenvolvimento. E o Brasil precisa disso. Eu tenho uma série de coisas aqui que eu quero. Eu acho que uma hora não vai dar, não, viu? Porque porque eu tenho muita inquietação. Não é que eu tenho uma verdade, não. Eu tenho inquietações. E eu gosto de desmistificar algumas coisas. Mas nós vamos Sobretudo o negócio de IDH, que você sabe. Quando você conversa com a pessoa, eu conversei com o Paulo agora, muito preparado, e Ney também, só que com vieses diferentes, a gente tem muita coisa para falar. Eu sei que ele está fixando aí nesse negócio, mas além disso, aí tem muita coisa para falar. Para mim é um mero roteiro. Mas vai pegando aí. Fique à vontade. Eu quero falar de educação com você, porque acho que é um tema extremamente relevante. Mas ainda falando sobre essa sua vida empresarial, não é? Você já falou do histórico, não é? Você citou aqui FIEB, coisa e tal. Assim, entrei na FIEB, na vida sindical, com o meu sogro, e cheguei a primeira vice, Albão presidente, Carlos Gilberto presidente, depois Albão vice, primeiro vice, eu vice, depois Carlos Gilberto morreu, Albão assumiu a presidência e eu fiquei na primeira vice. Perfeito. E hoje Albão
está na Confederação Nacional da Nacional, é o Indústria, com todo presidente, né? merecimento, com todo merecimento. A pergunta que eu faço é o seguinte: você Pergunte. falou em pensar a Bahia, Pensar mas a Bahia, antes de pensar a Bahia, pensando no no Brasil, Brasil, não é? diga. Assim, qual é o projeto de Brasil na cabeça de Gantois, De de Gantois. Carlos Gantois? Que Humildemente, Brasil é eu que sonho. você sonha, Meus filhos, né? nossos Netos, filhos. filhos, as gerações Veja que bem, virão? como é que eu vejo o Brasil? Primeira coisa que eu vejo o Brasil, e eu com base em muito que eu li e muito que eu discuti com pessoas do Cabedal aí, de Ney e de outros tantos, inclusive em São Paulo, na Fiesp, onde eu faço parte, como vice-presidente do Sindicato Nacional, é o seguinte: primeira coisa que eu quero desmistificar essa questão, que o Brasil, no governo, desse governo agora está decaindo. No governo passado foi o Marcos. Não tem nada disso. Em 1960, quando eu nasci, você nasceu quando, Ney? 59. 59. O IDH, porque, veja bem, não adianta você falar em PIB. Tem que falar em IDH. Quando você compara o desenvolvimento de um Brasil com a Suécia, o que interessa é o IDH e a renda per capita. Isso. Não interessa falar em PIB. O PIB está concentrado em dois, mas o resto é fome. Isso, exatamente. Chega num lugar que você tem uma casta e o resto é tudo passando fome. Perfeito. Isso não é desenvolvimento, Perfeito. né? Não. Então, o desenvolvimento humano, que é partir do PND, Não há desenvolvimento sem sem distribuição. distribuição de riqueza. Não há. E o empresário tem um papel fundamental Também não nisso. há distribuição se não há criação de Como riqueza. também não há, Não é isso? não há condição, não sei qual, mas não há condição de haver concentração de riqueza na mão do Estado. O Estado ser um interventor. O Estado tem que ser um regulador. Não pode ser intrusivo. Essa é a minha opinião. Então, voltando à questão, o índice de desenvolvimento humano no Brasil evoluiu. Era 0,32 quando eu nasci. 0,32. Um dos índices mais baixos do mundo. Ok. Em 1990 chegou a 0,62. Em 2024 está em 0, média, né? O IDHM está em 0,77. Claro, isso é uniforme no Brasil inteiro? Óbvio que não. Não. Nós vivemos as chamadas assimetrias regionais. Tudo bem. Ter um entrevistador como você facilita. Nada disso. Claro, porque às vezes você entrevista o cara não dá o gancho e eu fico falando sozinho. Então, o que é que acontece com a questão? Há uma discrepância muito grande. Por exemplo, o Nordeste, eu digo isso em discurso que eu fazia na FIEB, que, modéstia à parte, plateia cheia, falando sobre o Programa de Desenvolvimento Industrial. Estava reitor, tudo que a Universidade da Católica, Federal, tudo mais, industrial, toda. E eu comentando exatamente isso, da discrepância. O Nordeste representa 13% do PIB nacional, com 60 milhões de pessoas. O Sul e o Sudeste juntos representam nada mais, nada menos do que 70% do PIB nacional. Uhum. Aí você, pô, você está falando só de PIB. E renda per capita também. Você sabe muito bem, não pode negar, que o Nordeste tem os piores índices de renda per capita, de IDH, renda per capita, do Brasil. Do Brasil. Está concentrado aonde? Está concentrado no Distrito Federal, em São Paulo, Rio, Minas, vai nessa ordem. Rio Grande do Sul, ó. Aí tanto é renda per capita como IDH. Aí você vai me perguntar por que, Gantuar, o IDH do Distrito Federal? Porque o que é o IDH? É escolaridade, concorda? Isso. Então, estou falando de educação. Isso. Expectativa de vida ao nascer. Uhum. Não é isso? Isso. Escolaridade, expectativa de vida ao nascer. E qual é o terceiro índice de escolaridade? Saúde. Expectativa de vida é saúde, escolaridade e tem outro índice, renda per capita. Renda per capita com escolaridade, com saúde, que é a expectativa de vida, forma o IDH. Aí você vai ter, o que é que você quer? Onde é que você quer? Eu estou fazendo o gancho para mostrar como o Brasil é discrepante. O Distrito Federal produz o quê? Diga, você é culto. Produz? Nada. Não. E por que que tem essa representação da zorra na renda per capita e no IDH? Administração pública. Anota aí. Funcionalismo público. Você é contra o funcionalismo público? Não! Minha irmã é funcionária pública, meu cunhado, Junão Martinelli, é funcionário público, meu sobrinho é auditor da Receita Federal, eu sou a favor do inchaço do funcionalismo público. Perfeito.
Já melhorou muito, que agora tudo é por concurso, antigamente entrava pela janela. Melhorou muito, mas tem que fazer uma reforma administrativa no Brasil. Não pode haver. Isso aí, o que eu estou falando, gente, é muito óbvio. Eu só estou aqui acompanhando o raciocínio de meu amigo. Então, obviamente, se você não tiver um equilíbrio, e aí você tem Piauí, coitado, Roraima, você tem 0,3, é um negócio ridículo. O Nordeste, a Bahia está no 22º lugar. É. Eu vou dizer que isso é histórico. Porque não houve, eu tenho um histórico, não houve um IDH no governo, sei lá, de fulano Primeiro de que tal, IDH não é medido não é medido secularmente, né? é medido. Então, veja bem, o IDH veio evoluindo e Sim, melhorou. Mas não melhorou quando você compara o Nordeste com com. o Eu Sul-Sudeste. vou devolver a pergunta a você. Que ousado eu, né? Por que você atribui a isso, irmão? Essa discrepância interregional. Intrarregional também tem. A gente vai discutir na Bahia. Tem também, Tem. né? Quando eu falo de DH, eu gosto muito de falar de DH, porque aí você está mexendo com educação. Depois eu vou falar de produtividade. Do Brasil. Porque você falou do Brasil. Então vamos falar de Brasil. Estamos falando de Brasil. Isso. Então deixa eu acrescentar logo, para você responder tudo. Bill Gates fez um estudo dizendo que a produtividade brasileira e várias outras entidades, universidades americanas, universidades brasileiras, etc., mostraram que a produtividade brasileira é 1/4 da produtividade americana. E nós estamos na posição de 78ª posição em produtividade, perdendo para Argentina, Uruguai e Chile. Está equiparada a Venezuela e a Mongólia. Pergunta que eu faço: a produtividade brasileira. A produtividade que você fala é a capacidade do profissional, seja ele o operário qualificado, seja ele o engenheiro, seja ele o gerente, seja ele o administrador de empresas, seja ele o professor. Então me responda, eu devolvi a pergunta, é uma ousadia minha. Não tem não. Eu acho que é para a gente bater um podcast? papo. Claro, é um bate-papo. Não é entrevista. Eu acho que nós temos algumas variáveis, eu quero que você me ajude a pensar junto com você, que né? faz essa Que discrepância. gera essas assimetrias, né? Tanto entre o Norte-Nordeste com o Sul e o com o Sudeste. Sul-Sudeste, né? Quanto também essas que são intra-regionais, porque elas também existem, são Na Bahia muito que a gente fortes, discute né? também. Isso, esses processos de desigualdade. Isso para mim tem a ver com a formação histórica do Brasil, é uma hipótese que eu levanto, ou seja, o processo. Eu fiz essa pergunta a você no negócio da UniCB, você respondeu com muita maestria nessa linha, por isso que eu estou devolvendo. Existe um processo digamos assim, matricial civilizatório no país, que começa com a marca da escravidão, que ele é, sem dúvida, que na origem, um produtor, né, um fomentador dessas desigualdades. Essa, para mim, é uma razão, é uma premissa. Vem lá de trás. Lá atrás. Tem nada a ver com o partido político, nem com o governo, nada. Absolutamente nada a ver. Processo histórico. Processo histórico, formação histórica, que envolve tanto essa questão da escravidão, né, que gerou uma distorção na formação de mão de obra, porque fala-se em abolição da escravatura, mas esse ato, né, atribuído à princesa Isabel em 13 de maio de 1888, a gente pergunta por quê? Como ficaram os negros depois do ato? Né? Quer dizer, sem emprego, sem trabalho e, portanto, numa baixa escolaridade. Sem escolaridade. Sem escolaridade. Na década de 60. Que o IDH estava lá embaixo. Década de 60, que o IDH era 0,3. Isso. Né? Eu tinha em 60, 59, 60, um ano até 70, 11 anos. Não é? Apenas 40% da população estudantil em idade escolar estava na escola. Apenas 40%, 60% no ensino básico fundamental. Fundamental. Ensino básico fundamental. Não tinha. Então, assim, era um privilégio eu ter estado numa escola de nível fundamental, e no meu caso, ainda um privilégio maior ter conseguido entrar num colégio militar, porque àquela época o nível de qualidade era ofertado por um colégio militar era muito superior à média, né? Inclusive as escolas particulares. Hoje não. Hoje, no ensino fundamental, algo em torno de 98% da população escolar está na escola. O que não quer dizer que nós temos qualidade
Isso não que eu é? ia dizer. Porque escola é acesso, permanência e sucesso. Sucesso. Ou seja, que é a performance, o êxito, né? Isso. Então um fator para mim está localizado na matriz civilizatória de um país que é marcadamente uma nação que eu chamaria de, assim, com um traço forte, né, no Brasil, de patrimonialismo, ou seja, a nossa formação civilizatória, ela tanto é da escravidão como ela é colonial. Nós somos um país colonizado, né? Ou seja, o colonizador primeiro, né, que esteve neste prédio, que é o fundador desse prédio, Que são nós estamos num prédio, né, de portugueses. De portugueses, né? Mas, assim, esse processo colonial gerou também uma relação de formação muito patrimonialista. Essa relação patrimonialista, ela acabou favorecendo nos processos de formação histórico-civilizatória a privilégios que foram atribuídos às economias de Sul e de Sudeste, que a economia nordestina não viu, não teve. Isso marcou essa disparidade, desde lá a origem, não é? E que gera também uma mistura entre público e privado, que a gente chama de indistinção entre o que é público e é privado, porque as pessoas têm o público como se fosse seu, né? Então, essa é uma base da corrupção no Brasil, né? Essa ideia. Uma base, porque se você exerce um cargo público e lá você acha que na hora que você assinou ali o ato, né, nomeado, ou por voto popular, ou por nomeação, né, do executivo, do governador, do prefeito, você acha que aquele espaço, aquilo ali é seu? Você tem o poder do príncipe. Que é o poder do príncipe, ou seja, perde o senso de responsabilidade coletiva. Isso é claro que isso também estimula muito como é que diz assim, essas distorções, né? Disfunções da burocracia no caminho da corrupção, né? Então, assim, tem esses fatores civilizatórios, tem a escravidão, tem a colonização, tem o patrimonialismo, tem o paternalismo, que também é uma outra distorção, porque você gerou uma relação muito marcada e muito familiar. Se você observar, Danton, até hoje, você pega na política, não vamos tocar em nomes por uma questão ética, né? Nem nomes, nem partidos. Nem partidos. Mas se você olhar lá, é fulano que é pai de fulano, que é avô de fulano, que é... Isso é muito ou seja, é a Nordeste. família muito... Lá já é bem menos, porque no Sul e Sudeste. Aqui é muito forte, né? Que é onde a escravidão e o coronelismo marcaram de maneira muito forte o tecido social, né? Isso trouxe atraso, né? Isso trouxe atraso a essa nossa região, que como ela... E aí você tem aí a saída para essa pergunta que você mesmo me fez, diz que os judeus respondem a pergunta devolvendo como pergunta. E eu tenho outra para acrescentar. Aí, num lugar em que falta infraestrutura, falta o apoio do Estado, porque nós temos ainda um gap de infraestrutura no Nordeste e no Norte imenso, né? Quando eu falar em estrutura, não vou falar só saneamento de rodovia e ferrovia, não. Fale também... Para mim, educação não é considerado, mas eu estaria dentro desse bojo, educação, saúde e infraestrutura. Isso, mas o gap é grande. O gap é imenso. Mas eu deixei a educação de fora para dizer o seguinte: a formação de mão de obra também é um grave problema. Então, como é que você compete com regiões mais preparadas, mais avançadas do ponto de vista, mesmo que se diga, mas o Brasil como um todo não é um país que se possa dizer que se orgulha de um Estado que aposta na educação, de fato não é. Mas, se você comparar os níveis educacionais no Sul-Sudeste, eles estão, em regra, com boas, raríssimas exceções e que precisam ser registradas, como é o caso do Ceará, que tem 85% dos melhores IDEBs de escola pública. E eu, até hoje, do Brasil, comunidade no Ceará, eu não consegui ainda entender, né? Eu tenho uma resposta para isso. Eu só vou... Concertação. Lá no Ceará, eu fui conhecer a experiência, fui a Sobral, inclusive fui a Sobral pela Associação Comercial da Bahia. Paulo bancou para que a gente conhecesse lá a experiência. Existe lá, eles conseguiram produzir um modelo em que
Estado e prefeituras, elas compartilharam o projeto educacional e profissionalizaram. Então, e começando por onde tinha que começar, a alfabetização. Por isso que Sobral é o que Sobral é e outras, Com hoje, educação em universidades, tempo integral, né? E por aí vai. E a alfabetização. Alfabetização lá na base. Na base. Como é que você pensa o seguinte? Não, vamos oferecer tecnologia. Eu sei que você, inclusive, é um leitor de Yuval Noah Harari, né? E da trilogia. Eu também pesquisando aí sua vida. Homo Deus. Homo Deus. Então, como é que você pode pensar uma sociedade tecnológica, uma sociedade de inteligência artificial aplicada, uma sociedade dessa avançada, se o menino não sabe nem ler, nem escrever, nem contar? Não vai nunca. Vai para onde? Para lugar nenhum. Aí eu vou só. Então vá lá. Agora é com você. Um acréscimo modesto no que você colocou. Ainda tem um aspecto aí que eu coloco que é de natureza geopolítica, mas o Sul, o Rio, foi capital durante muitos anos. Petróleo. São Paulo, clima maravilhoso. Uma colonização, volto a dizer, com toda seriedade, muito melhor do um processo colonizado. Muito melhor superior. Do que o nosso. E um clima. Agora vamos defender aqui o Nordeste. Pô, nós temos 300 municípios no semiárido. Semiárido. Espera aí. Exatamente. Eu estava no Coutinho, que é um defensor da Chapada, que a maior parte dos municípios ali está no semiárido ali. A Feira de Santana, por exemplo, não está no semiárido, está na região que chama de transição. Itapetinga também, já é no extremo sul. Você sabe que existe uma diferença muito grande do extremo sul, do sul da Bahia, com essa parte de cá. Então, existem diferenças gritantes com os municípios do semiárido. E os municípios ali são pobres. Muito pobres. Muito pobres. E aí você vai para a Bahia, só não. Eu tenho fábrica no Piauí. Você vai, a gente tem, o grupo tem fábrica no Piauí. Eu conheço o Nordeste todo. Pernambuco. Você sai. Pernambuco agora deu um avanço em termos de DH e do Ceará até em relação à Bahia, em que pese a Bahia ser o 7º estado do PIB nacional. É o 7º. Depois vem o Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, Rio e São Paulo. Sim. A Bahia está bem em termos de PIB, mas em PIB per capita não. Muito mal. É culpa desse governo. Você está um tucano danado. Em cima do mundo, não. Não acredito que seja desse governo só. Acredito que é uma culpa de um processo histórico. E agravado, permita, com cores mais fortes, por conta dessa situação. Você não pode. Vocês conhecem São Paulo? Anda em São Paulo. São Paulo não é São Paulo capital, não. Anda em São Paulo. Veja o clima, veja os verdes. Não tem rios. Eu me lembro que o Elcimar Coutinho, conversando comigo, disse que as cidades que mais se desenvolvem no mundo são as cidades que têm rios. Paris, Londres, as cidades mais interiornas desenvolvem mais do que as cidades marítimas. Marítimas, né? E quando você ainda tem agravado as cidades marítimas com as cidades, digamos, do Agreste, não dá para fazer milagre. Não vamos culpar só a Bahia, não, vamos culpar uma questão geopolítica. Aí é que entra a questão, já falamos só na Bahia por enquanto, da necessidade de uma política dentro da Bahia, né, de melhoria, e dentro do Brasil é preciso haver uma política, doutor Ney, uma política de compensatória. Não tem. Com essa reforma tributária, com essa reforma tributária, nós vamos ter simplificações, etc. Mas em que medida vai haver política compensatória? Vai haver uma melhoria geral, sim, mas se eu estou aqui com olha aí o tempo aí também, para não passar, porque eu me empolgo e vou falando. Eu estou aqui numa posição, você está com nota 8, vai ficar com nota 8, ou está com nota 9, vai ficar com nota 9. Como é que eu tenho que mudar isso aqui? Como é que muda? Se você tira o incentivo fiscal, me perdoe, eu sou a favor do incentivo fiscal. Porque a reforma tributária não vai fazer essa justiça fiscal. Não vai. Ela vai manter a situação e vai simplificar. Então, se na Bahia está assim, vai melhorar a questão. Mas o outro também vai melhorar, não sei se entendeu. Você está dando as mesmas condições para ambos os estados.
Porque É a história do tratar desiguais de maneira igual. Isso é a os maior forma de desiguais têm que ser desigualdade. tratados de forma desigual na medida das suas desigualdades. Desigualdades. É eu que digo isso, não, é Aristóteles, Isso. filosofia aristotélica. Então, assim, o seu projeto de Brasil é um projeto de um Brasil desenvolvido, Com maior com produtividade, maior produtividade e, educação, naturalmente, mais inovação, mais com tecnologia, mais mais tecnologia, inovação. mas com base na educação, Sim, mas como é que você. fator fundamental para E a isso, discrepância? e reduzindo as chamadas Interregionais. interregionais, Como é que as você reduz? Estou assimetrias. fazendo uma pergunta, eu não sou o dono da verdade. Como é que reduz? Não, mas eu quero nem ouvir, é isso que eu quero. Eu Você política de Estado. Tem política de Estado? No Pronto. Brasil tem política de Estado? Não tem. Política de Estado. Não tem. Hoje, Fala o aqui para a PIB Câmara. do Nordeste é 13 ponto, algumas coisas por cento. O PIB do Norte, com Roraima, aí, com cidades com um dos estados com menor IDH, Rondônia e tal. aquela região toda, tem 5. A região Centro-Oeste, por causa do agronegócio, tem 10,6. O Nordeste tem 13,8, está até melhor. Só que a população é muito maior. Então, o que adianta você ter maior PIB com uma população maior, a per capita cai. Isso. E aí você tem o Sudeste, 53% do PIB nacional, e uma população grande, mas com 53% do PIB. Você soma aí com o Sul, sobretudo Rio Grande do Sul e Paraná, você chega a 70%. 70% da riqueza produzida no Brasil e dos investimentos está concentrada. Então é política de Estado, essa é a saída. Política de Estado. Como é que se faz política de Estado? Muda um governo, entra outro. Você tem projeto nacional de desenvolvimento, projeto de longo 20, prazo. 30 anos, 30 anos. Que tem que ser imutáveis. Mas aí tem o parlamento que muda isso, a emenda parlamentar. Enfim, nós precisamos fazer uma reforma política. Vamos fazer uma reforma administrativa. Precisamos de uma política de Estado. E cadê o estadista? Esse é o problema. Não sei, eu não quero saber se é Lula, se não é. Cadê o estadista? Isso. Cadê o estadista? A pessoa do equilíbrio, para pensar grande. Isso. JK foi um estadista. JK foi um estadista. Um defeito disso aqui, foi um estadista. Só errou. Já em determinado momento fez o que era preciso fazer. Fez também. Bom, o que você pensa? Eu penso isso. Eu penso que no Brasil você tem assim, é uma senoide. É a curva senoidal. O Brasil cresce, decai. Agora, se você pegar a média, o IDH, por exemplo, a Gantois falou que não houve evolução. Houve evolução do IDH. Houve evolução do PIB. Houve evolução, mas foi aquilo que Paulo disse. Mas quando você se compara com a China, quando você se compara com os outros países, eles deram saltos qualitativos. E nós fomos crescendo a miúde e meio em crises. Nós temos crise política, nós temos insegurança política, insegurança jurídica, não é verdade? Perfeito. Temos insegurança jurídica, temos uma insegurança pública. Então, nós vivemos hoje, o Brasil hoje vive uma grande crise que se retroalimenta, na minha opinião. E é só desse governo? Não, isso já havia há muito tempo. Seu Fernando Henrique Cardoso, com todo respeito, eu não devo nada, não estou falando mal dele, não foi mal de ninguém. Agora, ele fez um governo e depois cometeu a asneira de fazer a reeleição. O Instituto da Reeleição tem que acabar. Eu sou a favor de reeleição, assim, aqui é CB, 2 e 2 anos, 4 anos, tá bom. Governador, 5 anos. O cara vai ficar. Não, e eleição a cada 2 anos ninguém suporta. Não, a cada 2 anos ninguém suporta. 5 anos. Porque aí o cara vai governar 5 anos. Quando ele tem 5 mais 5 ou 4 mais 4, ele passa metade do governo, do primeiro governo, já pensando na reeleição. E não pensa verdade. Ele entra no governo já. E aí o dia que entra amigo e pequena empresa para acabar tudo isso. Amigo e pequena empresa entra. Ou seja, educação, e a educação tem que focar do ensino fundamental ao ensino universitário. Nós temos hoje no Brasil a falta de 75 mil engenheiros, que é fundamental para o desenvolvimento da infraestrutura, está faltando. Nós temos realmente um déficit muito grande. Cresceu a educação do ensino superior, já que você é educador, cresceu 3 vezes em termos de ensino superior, ou seja, 3 vezes pessoas de até 25 anos atingiram a universidade. Só que com uma qualidade baixa. Com a falta de link entre a prática e a teoria. Você é formado em quê? Eu sou bacharel em Direito e Administração. Pronto. Isso é dupla formação. Pegue um cara formado em Direito, Educação, essa turma nova, que ele não tem essa capacidade cognitiva, essa capacidade descortinada de analisar as coisas.
Ele pensa só no que está escrito no livro. Isso é geral? Não. Tem universidades que... 9% das... o Brasil Eu só oferece... faltei só complementar amigo pequeno empresa para depois dizer, não falou do amigo. Amigo pequeno empresa é minha paixão. Eu comecei pequeno, sou médio, não sou grande, sou educador e digo, é na micro e pequena empresa que está o desenvolvimento do país, junto com a educação, junto com o Estado menor, me permita dizer. Mas como é que ele vai conseguir fazer uma política para sobrar dinheiro? Olha aí o impostômetro que Paulo botou e o gastômetro. Como é que você pode... Hein? Gasto Brasil. Gasto Brasil. Obrigado, Ana. O gasto Brasil está aí. Você arrecada bastante, carga tributária alta, e gasta mais. Déficit fiscal, problemas seríssimos da dívida pública, isso só vai ser equacionado com um Estado menor, sem comprometer a qualidade. Gasta muito e gasta mal. E é o que, Gantuá? É nesse governo, desde que eu me entendo por educador, com 30 anos de idade, isso é histórico. Isso é histórico. Isso é histórico. E todo governo tem qualidades e defeitos. Agora, só que o Brasil está perdendo não evolui para a política de Estado e para a estadista por isso, porque há uma visão, no meu entendimento, regionalizada, assim, compartimentalizada e muitas vezes também assim classista apenas, né, de classe, né? Olhando para o umbigo. Olhando para o umbigo, ou seja, você não vê pessoas que descortinam um projeto nacional de desenvolvimento para além dos seus próprios interesses, do seu próprio segmento. Pronto. Entendeu? Quer defender só o seu segmento. Se você senta na cadeira de governador do Estado, seria uma honra para o Estado ter um governador como Carlos Gantuá. Eu agradeço a sua generosidade. Disso, né? Mas você senta lá na cadeira, o Gantuá senta na cadeira e faz, não, mas agora o setor que vai ser aqui prioritário é esse aqui. É o de postes. Então, se o senhor está olhando, você vai escassência. Não sei nem se você teria coragem, acredite em mim. Não é, eu tenho certeza que não faria isso. Não, claro que não faria. Eu estou dando Nunca. um exemplo. Eu sei, falando... né, de que extravagante. Ou de construção civil. De construção civil. Seria um dos. Mas enxergar qual é a prioridade primeiro e depois você tem o ecossistema, né? É por aí. Para a gente encerrar, eu quero fazer umas perguntas. Bate bola para a gente encerrar. Bate um minuto. Um minuto aqui com o meu amigo Carlos Jorge, Henrique Jorge Gantuá, Carlos Gantuá. Uma aula para aqueles que acompanharem, que vai lá no portal IAI, no Aula Aberta da Universidade Aberta da Associação Comercial da UniACB. Portal IAI, vai lá, compartilha, comenta, não é? Deixa seu like, se inscreve se você ainda não se inscreveu. E digo, a UniACB foi um grande tento da Associação Comercial da Bahia, em parceria com a Fundação Olga Metti, é isso? É isso, com a Faculdade Olga Metti. Outras parcerias com outras universidades, já fez agora um lançamento aí maravilhoso. Perfeito. Para o Instituto Baiano de Direito Imobiliário. E o objetivo é exatamente o quê? Levar a capacitação empresarial, levar cidadania, levar conceitos que Paulo defende e Isabela vai dar continuidade, sustentabilidade, saúde, cursos de pequena duração, longa duração, voltado para a capacidade na plataforma AVA. Inscrevam-se, procure a UniACB, porque, tal como a FIEB tem um sistema Senai Cimatec, a UniACB está criando o seu sistema, para capacitar, sobretudo, o micro, pequeno e médio empresário. Então, essa é a casa de vocês, é a casa do empresário, e venham aqui e procurem Dr. Ney e toda a sua equipe. Olha, isso aí é palavra do membro do Conselho Curador da UniACB. Membro do Conselho Curador com muita honra. E muito a honra nossa da UniACB ter alguém com a sua relevância participando, integrando o Conselho. Eu agradeço muito. Seu hobby? Meu hobby? O meu hobby é trabalhar e conviver com a minha família nos momentos que eu tenho. Hoje tenho até mais. Antes eu tinha menos, quando eu tinha uma dedicação assim, muito dividida entre a empresa com a universidade. Seu livro de cabeceira? Você já falou aí, meu livro de cabeceira é Homo Deus. De Yuval Noah Harari, que é o da trilogia, né? O melhor lugar do mundo para Carlos Gantuá. O melhor lugar do mundo? Minha família. Sua família. Você diz isso aqui também. Sua casa, né? Minha casa. Seu lar, né? E meus amigos. E os seus amigos. Um filme preferido? Teoria de Tudo. Teoria de Tudo. Excelente filme. Gosto muito.
sua maior realização até hoje? Porque tem muito ainda por vir. E a realização maior até hoje é ter conseguido, com muito esforço, dentro das minhas limitações, ajudar a transformar através da educação. Como educador e também aí vou acrescentar, que talvez aí não esteja, como gerador de emprego e renda. Claro que como uma empresa média, gerando emprego e renda e com isso eu contribuindo, sobretudo no interior do estado. E, por fim, uma citação, alguma coisa que lhe Vai venha à ter uma citação cabeça. que eu sei que está aí, mas eu vou fazer duas citações. Uma citação é Victor Hugo, que Esse, diz: aquilo que move e arrasta o mundo não são as máquinas, são as ideias. perfeito. E a Excelente segunda citação. citação é Pitágoras, que eu adquiri depois. E Pitágoras disse: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Uau! Ou seja, com a educação, como você colocou, você vai ter menos criminalidade, mais segurança, de forma que não precise tanto da ação coibitiva da polícia. Imagina que um cara do século VI a.C. escreveu algo que parece que estava sendo escrito Agora, é isso que eu hoje. quero aqui deixar perguntado. Como é que esses homens lá, primeiro fizeram as pirâmides do Egito. Até hoje eu sou engenheiro, não consigo entender com a tecnologia que eles tinham de fazer a pirâmide do Egito. Como é que Aristóteles fez aquelas teses todas? Como é que Platão, como é que Sócrates fizeram frases espetaculares? Será que a gente começou aqui ou tem coisa para trás que a Espera gente não aí, conhece? eu sei que esse tempo aí tem que aumentar. Porque aí me pergunta, meus alunos sempre me perguntam, tem um vazio na história? Porque não consegue entender como é que naquela época tinha tecnologia para fazer aquilo. Teve algum momento que houve um grande vazio, algum grande boom, Sim, e aí daí depois se retomou? Porque o que eles falavam, a matemática que eles faziam, não era compatível com o que eles tinham de conhecimento isso. de matemática, Aquela de física época, daquela né? época. É. Essa é uma pergunta que fica para você depois desse bate-papo, que aqui é o capítulo 1 com o Carlos Gantuá, viu? Foi Vem o uma 2, satisfação muito grande. vem o Eu 2. digo A gente porque agradece a sua a presença. UniaCB, parabenizar a UniaCB, parabenizar a Ney, toda a equipe de Ney aqui presente, dizer que realmente vocês, aí eu vou ser bem focado, vocês empresários, vocês profissionais liberais, você população baiana, sociedade, não é só o empresário, não, são todos, os trabalhadores, os colaboradores, procurem, obviamente, ter esta visão da educação, essa visão da abnegação, e venham aqui para a UniaCB para vocês participarem de cursos, sejam voluntários, se doem e se capacitem, para que a produtividade brasileira aumente e a gente possa ter um Brasil mais justo e menos desigual. Gente do Brasil, gente da Bahia, vem mais episódio bom por aí, viu? Aguardem. Muito obrigado a todos.